Conversamos agora com o advogado Fábio Medina Osório, que recebe na tarde de hoje o título de cidadão emérito da cidade de Porto Alegre. Doutor Fábio, um importante momento na sua trajetória como advogado, esse reconhecimento aqui da Câmara de Vereadores, em especial do vereador professor Garcia. Olha, eu fico muito honrado, orgulhoso, feliz e agradecido por esse reconhecimento, especialmente vindo de um político que honra as melhores tradições da política gaúcha, que é o caso do vereador professor Garcia. E por participar de uma honraria tão grande numa Câmara Municipal que também orgulha todos os brasileiros. Eu realmente me sinto muito emocionado e atribuo essa homenagem muito mais ao afeto e à rede de amizades que nós conquistamos com o tempo. E como se deu essa trajetória de sucesso no âmbito do direito? Na verdade, a gente tem, enfim, como tantas outras pessoas, uma trajetória de muita luta, muito trabalho sempre, de dedicação em cada espaço que a gente ocupa, seja no Ministério Público, seja na advocacia, seja no meio acadêmico. E insisto que, no ponto, fundamentalmente, uma homenagem como essa se deve ao afeto, no caso representativo da Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador professor Garcia, que eu muito admiro, e por isso eu fico, além de honrado, muito agradecido. Um estímulo a mais para continuar o trabalho que vem até agora rendendo bons frutos? O trabalho, quer dizer, ele sempre pode mudar de lugar. Ontem estávamos no Ministério Público Gaúcho, que eu terei aqui a possibilidade de reencontrar muitos amigos, e ao mesmo tempo, hoje estou na advocacia privada, ao mesmo tempo também no meio acadêmico, no instituto que nós presidimos, realizamos seminários, e qualquer reconhecimento, um reconhecimento como dessa magnitude, obviamente serve de um estímulo fortíssimo para que nós possamos cada vez mais honrar as expectativas que se depositam sobre os nossos ombros. Converso agora com o vereador professor Garcia, proponente da homenagem de hoje. Vereador, por que da escolha do Dr. Fábio para ser homenageado e receber o título de cidadão emérito da cidade de Porto Alegre? Bom, eu já estou vereador quase 20 anos e cada vereador pode se propor um por ano. E eu, ao longo desses 20 anos, eu acho que 5 ou 6 títulos eu concedi. Então tem muito um zelo, um cuidado, assim. E o Dr. Fábio Medina é uma pessoa diferenciada. Dentro do processo da área jurídica, sem sombra de dúvida, um dos maiores conhecedores do Brasil. E aquela pessoa que se destacou. Ele é notícia, ele é informação, é do meio acadêmico, produz livros. Hoje os seus pareceres viram jurisprudência. Então é um homem que tem toda uma bagagem cultural. E além disso, é o seguinte, é um ser humano fantástico, que bota o núcleo familiar no centro. Alguém que largou a magistratura, promotor, para criar uma carreira solo, mas que em todos os momentos ele tem este zelo e faz questão de dizer que é porto-alegrense, que ama a sua cidade. Então, neste momento, no dia de hoje, o que a Câmara está fazendo é agradecer a um dos seus filhos esta graça e este título. Por isso, sem sombra de dúvida, hoje Porto Alegre agradece por esse novo cidadão emérito, porque ele já é cidadão, porque ele nasceu em Porto Alegre, mas cidadão emérito, e vai ser mais alguém que vai nos subsidiar daqui para frente, pois todo cidadão, ele passa a ser um novo consultor dos vereadores. Eu, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que ele vai contribuir e muito para a nossa cidade, aquilo que ele já faz ao longo dos seus anos pelo povo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Conversamos agora com Jairo Jorge, prefeito da cidade de Canoas. Prefeito, importante reconhecimento pela Câmara de Vereadores aqui da cidade de Porto Alegre. Entregaram hoje a homenagem ao Dr. Fábio, um cidadão já considerado cidadão emérito aqui da cidade. Acho que é um reconhecimento a esse que é um dos grandes nomes do direito, um grande profissional,
uma grande figura humana, que é o Dr. Fábio Medina Osório. Eu acho que personalidades como o Dr. Fábio, eu acho que mostram, né, quanto é importante hoje o direito, quanto é importante profissionais que militam para que nós tenhamos justiça, para que nós tenhamos a defesa dos direitos, né? Um grande profissional, tem a sua história no Ministério Público, hoje como um dos grandes advogados, um dos maiores advogados do nosso país. Eu acho que este reconhecimento que Porto Alegre faz a ele é um reconhecimento que eu entendo de todos os cidadãos do Rio Grande do Sul também, porque Porto Alegre é a capital dos gaúchos, né? No seu aniversário, eu acho que reconhecer a ele, a esse grande profissional, o trabalho, tudo que ele já fez, mas tenho certeza, como ainda é muito jovem, tem muito ainda por fazer pelo nosso Estado e principalmente pela garantia, né, da democracia, do direito e da justiça no nosso país. Da Cruzes prestigiando o evento na tarde de hoje. Importante homenagem e reconhecimento ao trabalho do Dr. Fábio, hoje recebendo o título de cidadão emérito da cidade de Porto Alegre. Eu estou muito feliz, então eu quero cumprimentar duas pessoas. Em nome do vereador professor Garcia, a toda a Câmara de Vereadores por ter votado e decidido por uma homenagem absolutamente justa. O Dr. Fábio Medina Osório é, para mim, o maior especialista em improbidade administrativa. Quando se fala sobre isso, se dá como referência os livros que ele escreveu. É um homem democrata, é um homem que pratica o direito e pratica a justiça de uma forma muito especial. Então, essa homenagem é justa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pela amizade que a gente tem, tanto com a Câmara de Vereadores, o vereador Garcia, professor Garcia, assim como com o Fábio Medina Osório, que a gente aprende a conhecer também como pessoa. Então, é por isso que ele é um cidadão e por isso é emérito. Então, estou muito feliz de poder participar dessa homenagem. Converso agora com o vereador Márcio Binzeli. Vereador, um reconhecimento, um cidadão diferenciado aqui na cidade de Porto Alegre, hoje com a entrega desta homenagem ao Dr. Fábio. Pois então, a gente está aqui em nome da bancada do PDT para também prestar nossa homenagem, cumprimentar também o nosso vereador proponente, professor Garcia. Peço escusas aqui um pouquinho que eu estou com a voz meio rouca, vencendo uma gripe, mas realmente o Dr. Fábio Medina, ele que vem da carreira do Ministério Público, opta pela advocacia e já tem o seu nome em destaque, em evidência, em várias ações. Ele que atuou muito forte na questão ambiental. Então nós queremos aqui também nos somar essa homenagem que faz a Câmara, através da proposta do vereador Garcia, mas quando fala a Câmara, fala a cidade. E aqui está representado então 100% do resultado da eleição proporcional, diferente um pouquinho do Executivo, que o Executivo é 50%, mais um ganha eleição. Aqui estão todos os partidos com a expressão de toda a sociedade. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder ter o Dr. Fábio Medina Osório figurando ali. Nós que temos aqui uma associação dos cidadãos de Porto Alegre, ele que vai também poder agora colaborar conosco também através da associação dos cidadãos honoríficos, e fazemos votos aí de que essa seja uma homenagem que lhe preste também um registro do tamanho da grandeza da expressão do trabalho que ele tem na área jurídica e também do reconhecimento da cidade, uma homenagem que faz a cidade a esse cidadão. É uma noite bonita que congregou os amigos, a família, aqueles que conheceram o Fábio no Ministério Público, os que depois o conheceram na advocacia. Então foi um grupo animado e que, junto com o Fábio, partilhou desse importante dia e dessa grande homenagem que ele recebeu, tornando-se mais um cidadão emérito de Porto Alegre. Ele é uma pessoa muito dedicada à família, à esposa, aos filhos, fala muito isso, fala sempre. Os pais também, e a atividade profissional às vezes impede essa convivência diária, então ele procura cumprir esse papel, mesmo que sejam tantas as dificuldades, porque mais o advogado do que o promotor, mais no tempo de agora do que no passado, ele acaba viajando muito, então fica com o coração dividido sempre.
Aloysio, o senhor vê atualmente esse modelo de econômico e político que o país está vivendo e que hoje parece que cada vez mais o papel do advogado, em vez de prevenção, está servindo como defesa, busca de recursos? O advogado, ele cumpre um papel muito importante na democracia. As ideias surgem, as ideias entram em conflito, o próprio Estado brasileiro vai se desenvolvendo seus mecanismos de controle, e o advogado, assim como sempre orienta o seu cliente a fazer o que é correto, nas situações em que fica uma dúvida sobre isso, ocorrem os deslizes, é papel do advogado que cada um, se merece alguma punição, que ela seja na medida da sua verdadeira culpa. E o papel do advogado, então, nesse momento é presente para defender os inocentes e aqueles que também cometeram seus equívocos, até porque isso é da natureza do ser humano, né? Conheci o Dr. Fábio Medina Osório na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na década de 80, num período em que a nossa geração se somou ao povo brasileiro para lutar pela redemocratização do país. E desde então, a inquietude acadêmica, intelectual, é um elemento comum que guardo, além da trajetória que nós temos na esforço de transformar a Ordem dos Advogados. Já fomos parceiros, ele trabalha junto conosco, num grupo que, enfim, coloca um debate que na realidade, em defesa de toda a sociedade. Tenho uma profunda admiração pelo Dr. Fábio, não poderia deixar de vir aqui dar essa homenagem, dar um abraço nele, porque realmente, com felicidade, a Câmara de Vereadores escolheu a pessoa que faz por merecer. Gostei muito da solenidade e gostei muito também de todas as manifestações, especialmente dos vereadores aqui de Porto Alegre, que engrandecem essa Câmara. O senhor, como pai do Dr. Fábio, também já na primeira parte do proponente, do vereador professor Garcia, ele estendeu a homenagem ao Dr. Fábio, mas também citou a família. Isso é muito importante na vida do ser humano, né? Seguramente, a família é um núcleo que a gente deve manter e guardar sempre, apesar de eventualmente ter dificuldades, não resta dúvida. Emoção, assim, de vendo o reconhecimento do trabalho do filho, o desempenho dele profissional, esse crescimento dele desde que ele iniciou a carreira. Como é que o senhor se sente? É uma coisa que a gente acompanhou sempre, então a gente não percebe muito quando a gente acompanha, mas é uma coisa que nos engrandece a todos, seguramente, viu? Seguramente. Doutor José Silveira Osório, sim, um prazer lhe ter aqui. Igualmente. E a gente, todos comprovaram aqui que o sucesso do doutor Fábio Medina Osório tem muito a ver com a estrutura que vocês proporcionaram, o senhor e a sua esposa, para ele. A gente espera que a gente tenha dado a contribuição razoável, né? Mas é muito mérito dele, seguramente, né? Ele que construiu isso aí. E a gente também fez a nossa parte, né? O tempo passa muito rápido, então as lembranças ainda vão lá para trás, né? Como é que foi? As coisas vão se desenrolando e a gente vai lembrando tudo, né? De criança, de adolescente, até chegar nessa idade que vocês sabem, dá trabalho, né? E quem diz que filho não dá trabalho não está dizendo a verdade. E o currículo profissional dele é um currículo, assim, exemplar, né? Olha, eu acho que isso foi uma conquista pessoal dele. Eu acho porque estudo é uma coisa muito individual, né? Que muitas vezes não adianta a gente querer, vamos dizer, botar nos trilhos, como se diz, né? Querer que siga um determinado caminho se a pessoa não tem gosto para isso, né? Ivone, a gente notou, assim, um grande reconhecimento dele para a família, especialmente para vocês, pais do Dr. Fábio. Isso é muito importante, ele, numa homenagem dessa, ele vê a importância da família. Sim.
Na verdade, eu acho que o que nos distingue mesmo é que nós tivemos sempre assim uma afetividade muito grande. Os filhos tiveram uma importância muito grande na nossa vida, né? Eles foram bem-vindos, né? Nós queríamos isso, queríamos ter filhos. Eu que toda a vida como professora trabalhei com criança, depois durante 12 anos eu trabalhei com deficiente auditivo, né? Que fiz o curso. Então, para nós era muito importante. Foi um ponto, foi mais importante do que qualquer outras conquistas nossas.